Vou continuar o sermão de hoje pela manhã. Se aqui você esteve, o tema do sermão, venha e veja. E o texto aí está, João capítulo 1, versos de 43 a 51. Eu não sei se você se recorda, mas quando Tomé teve aquela crise de incredulidade, ele bradou e disse que não estava disposto a acreditar antes de ter a possibilidade de colocar o seu dedo lá nas marcas deixadas pelos cravos. Lembram-se disso? Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes quando mergulhamos numa crise de incredulidade, nós falamos certas coisas que mais tarde são motivo de arrependimento. Mas quando Jesus se manifesta, uma outra vez, já ressurreto, lá estava Tomé, e você se recorda o que Jesus disse? Ele não disse exatamente isto aí, ipsiliteris, não foi letrinha, não foi exatamente assim. Mas ele olhou para Tomé e disse, venha, põe aqui o teu dedo, ponha também aqui do meu lado, onde também eu fui ferido. É impressionante, mas a experiência, a possibilidade de ver com os meus próprios olhos, de passar por algumas situações, de experimentar a revelação da graça, o poder de Deus, isso destrói todo vestígio de incredulidade do meu coração. Desconheço uma forma mais poderosa de destruir a incredulidade do que a experiência de intimidade com Deus. É por isso que desde a manhã de hoje eu tenho falado, Deus tem nos falado, através deste tema, vem e veja. Mas a história bíblica não é esta de Tomé. Leia comigo, está a partir do versículo 43. Assim está escrito. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Ele estava na Judeia. Na Judeia, Jerusalém, ali estava o templo do Senhor, mas ele se desloca e diz o texto sagrado que ele vai para a Galileia. Eu não sei quantos já leram com cuidado, por exemplo, o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, a Judeia é um lugar de hostilidade. E a Galileia é um lugar em que ele é bem recebido. Apesar da Galileia ser conhecida como um espaço gentílico, como um espaço onde a presença de gentios, de não-judeus, era muito grande. Aliás, o personagem que aqui vai aparecer, quando diz, quando encontrou Filipe, o nome Filipe não é nem mesmo um nome com raiz hebraica, é de raiz grega. E quantos Filipes nós temos hoje aqui? Deixa eu ver quantos Filipes. 1, 2, pronto. Vocês sabem o que significa o nome de vocês, não? Filipe significa o quê? O amigo dos cavalos. Ainda que você não tenha um aras, uma palavra profética para vocês, então, viu, os Filipes? Mas Filipe era, assim, alguém daquela região, também, a sua família, certamente, já de alguma forma envolvido naquilo que nós chamamos de helenismo, que é a influência da cultura judaica. Mas eu vou continuar a ler o texto. Quando Jesus encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Você já conhece a cidade de Betsaida? Por exemplo, Betlehem, Belém, é a casa do pão. E aqui, Betsaida é a casa do peixe. É a casa do pescador. Onde várias famílias viviam exatamente da pesca ali no mar da Galileia. E eu continuo a leitura. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. A maioria dos autores, os estudiosos do Novo Testamento, diz que mesmo segmentado, dividido, o judaísmo no tempo de Jesus, entre essênios, entre sicários, entre zelotes, entre fariseus, herodianos, saduceus, apesar de todas as suas divisões internas, há dois vínculos muito fortes no coração daquela gente. E um deles era a esperança messiânica. Era o monoteísmo ético, mas a esperança messiânica. Todos no tempo de Jesus, de alguma forma, cultivavam essa esperança de que o Messias havia de vir. E aqui o texto sagrado vai me dizer que quando Filipe encontra-se com Natanael, a primeira coisa que ele diz, olha, encontramos, achamos. E ele começa a descrever a sua experiência. O texto prossegue. E então perguntou Natanael, Nazaré?
Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. E agora veja como o texto sagrado assume uma perspectiva maravilhosa. Por quê? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse é o texto sagrado. Pela manhã, eu fiz duas declarações. A primeira, de que a fé é acreditar que uma palavra vinda de Deus é suficiente. Lembram-se disso? Uma palavra e os ventos e o mar são acalmados. Uma palavra e aquele que era cego passa a enxergar. Uma palavra e aquele que estava morto ressuscita. Uma palavra. E nesse texto apenas uma palavra foi dirigida a Filipe. Diz o texto sagrado: segue-me. E o texto prossegue dizendo que isso foi bastante. E de repente lá estava aquele homem caminhando ao lado de Jesus. Fiz uma segunda declaração na manhã de hoje, ainda acerca da fé. E eu fiz questão de dizer-lhes que a fé é um convite ao encontro. Jesus que se encontra com Filipe, Filipe que se encontra com Natanael. E eu creio firmemente que essa é a essência do Evangelho. Quebrar muros, acabar com segmentação, destruir tudo quanto nos separa. E o interessante é que esta afirmação feita hoje pela manhã, ela se desdobra. Porque eu vou continuar a falar sobre a fé. Eu acredito que a fé nos convida a abandonar preconceitos. Um homem de fé, ou melhor, espiritualidade e preconceito, fé e preconceito, não funde, não se juntam. E eu vou explicar-lhes por quê. No texto sagrado, no versículo 46, a Escritura Sagrada diz que quando Natanael ouviu Filipe dizer que Jesus era natural de Nazaré, era um nazareno, ele exclama dizendo: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Notem que por trás dessas palavras há sim uma clara manifestação de preconceito. As palavras de Natanael soam de uma forma profundamente desagradável. É difícil explicar isso, mas e mais difícil ainda imaginar que no meio do povo de Deus ainda exista quem se comporta dessa maneira. Quem não acredite num poder que transforma todas as coisas. Ainda exista quem seja capaz de separar. É impressionante porque durante algum tempo de nossa história, e eu digo isso com muita tristeza, porque fomos nós teólogos que trabalhamos, por exemplo, com o texto da marca de Caim, e começamos a dizer que a marca de Caim seria a pele negra, e por isso seriam amaldiçoados. Fomos nós os teólogos. Fomos nós os teólogos que colocamos nas mãos dos portugueses quando vieram para cá. Nós dissemos: não, Deus é o dono de todas as coisas. E aqui é só uma referência histórica, sem juízo de valor. Já que o Papa é o seu representante na terra, ele está doando todas as terras que serão descobertas ou possivelmente descobertas. E aí, aquele que chega para colonizar passa a ser dono. E aquele que morava no lugar passa a ser um invasor. Fomos nós. Fomos nós. É impressionante como a religião, como a teologia, mesmo a teologia cristã, se prestou a declarações como essa ao longo de sua história, ao longo de sua vida. Mas no caso específico de Natanael, há quem diga que talvez não fosse algo assim tão forte, porque as pessoas normalmente encaravam a região da Galileia, e especialmente a cidade de Nazaré, desta forma. Eu vou lhes mostrar. Há um momento no capítulo 21, versos 1 e 2, que o texto sagrado vai nos dizer onde nasceu Natanael. A Bíblia diz assim: depois disso,
Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, viu? Foi assim que aconteceu. E aí o texto diz, estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, em uma outra tradução, Dídimo, Natanael, e aí diz de onde Natanael era, vejam só, de Caná da Galileia. Eu trouxe aqui, é provável que não fique fácil de enxergar, especialmente para quem está muito distante. Isso ali é o mar da... ali está o mar da Galileia, viu? Ali estão todas as cidades. Mas avance uma segunda vez. Isso. Ficou um pouco melhor, um pouco melhor. Estão vendo? Por favor, pegue o cursor, movimenta ali e coloca em cima de Caná. Onde está aquele... Não. Agora, vê se consegue. Não, então tudo... Ali, olha, agora, olha ali, Caná da Galileia. Agora veja embaixo quem está. Nazaré. Eu não sei, tem gente aqui que é de... Não sei se ela está aqui. Lá de Juazeiro, Petrolina, não é? Não tem um negócio assim, Juazeiro, Petrolina... Não, canta não. Há uma rivalidade, sempre houve uma rivalidade entre essas duas cidades. E a ideia era saber qual das duas cidades era mais poderosa. Sempre isso aconteceu, sempre isso existiu. E no caso aqui, lá está Caná e lá está Nazaré. De onde é Natanael? Ele é de Caná. Quando descobre que Jesus nasceu de Nazaré, ele disse, Nazaré. Nazaré tem alguma coisa boa? Alguém já dizia que... Eu vou só contar essa história, viu? Se tiver alguém lá de Juazeiro, por favor. Diziam que, quando eu estive lá, que a coisa mais bonita em Juazeiro era vista quando você avistava do outro lado a Petrolina. Eles diziam também, os petrolinenses diziam a mesma coisa para aqueles que nasceram lá em Juazeiro. Pois bem, irmãos, talvez tenha sido isso. Mas nós já chegamos numa fase da vida, num tempo da vida, que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente diz. Com aquilo, da maneira como a gente trata as pessoas, da maneira como a gente recebe. Isso é tão antigo que há um texto na Bíblia de Tiago, que ele diz, olha, se entrar alguém com anel no dedo, com roupas muito luxuosas, se vocês atenderem essa pessoa com toda, olha, e entrar alguém de roupa simples, mostrando claramente que não é uma pessoa de posse, se você tratar essa pessoa com desprezo, ele diz, que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que aplaude quem não é de Nazaré, que aplaude quem vem de Jerusalém e coloca de lado aqueles que nasceram lá na região da Galileia. Eu quero lhe dizer que Jesus ele funciona de forma diferente. Ele sai da Judeia e vai para a Galileia, e o curioso é que na Galileia, ou da Galileia, a maioria dos apóstolos são daquela região. Jesus enxerga de uma forma completamente diferente dos nossos olhos. Lá estava Jesus, fazendo de pescadores seus apóstolos, seus discípulos, e todos chamados por uma palavra tão amorosa, tão amorosa. É interessante que esse preconceito ainda perdurou por algum tempo. Há um instante em Atos capítulo 24, versículo 5, que diz assim, constatamos, estão falando aqui do apóstolo Paulo, pode avançar uma vez para o próximo slide. Constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecido como os nazarenos. Sabia disso? Que os cristãos já foram conhecidos como a seita dos nazarenos? Só tem nazareno aqui, né, irmãos? Só tem nazareno, nordestino, gente que Deus usa, gente que Deus abençoa. E quando eles usavam essa expressão, eles usavam não por outra razão, mas para denegrir. E olha que a palavra que eu usei já é uma palavra preconceituosa. Por que denegrir? Nós temos inclusive em nosso vocabulário expressões que são típicas disso. Quando a gente usa nazareno, já está por trás dessa palavra um sentimento. Já está por trás dessa palavra uma clara manifestação de preconceito. E quando você não encontra nazareno, sabe o que é que às vezes aparece no texto sagrado? Eles são chamados de galileus. São os galileus da mesma forma. Exatamente da mesma forma. Você se recorda quando Pedro foi identificado? Onde ele tenta se esconder? E você também é de lá. Porque até o sotaque do galileu, sabe? Até o sotaque, provavelmente eles falavam cantando.
usavam o tita, não é? Feito pernambucano, ou tinha ou de vez em quando dizia oxente, e aquela gente lá da Judéia olhava para aquelas pessoas e dizia: é fácil descobrir que você não é daqui. E tratavam com desprezo essas pessoas. Mas quando eu leio o texto sagrado e quando eu olho para aquilo que Jesus faz, sabe o que é que eu percebo, irmãos? É que a fé em um Deus Pai faz de você o meu irmão. Não importa se você é de Caná da Galileia, não importa se você é de Nazaré, não importa de onde você vem, mas o Deus que nos une em Cristo Jesus, o sangue vertido na cruz do Calvário, precisa ser maior do que tudo isso, irmãos. Chega desses tipos de sentimentos. Imaginar que eu não possa ser abençoado. Meu Deus, aquele que era o general sírio foi abençoado através de quem? De uma menina escrava que estava dentro de sua casa. Deus nos abençoa de formas tão inesperadas. Eu conheço testemunhos de pessoas que foram alcançadas de uma forma maravilhosa, poderosa por Deus, realizada por Deus, uma obra clara de Deus, através de quem antes era desprezado. Por isso, o meu valor, o seu valor, está no fato de que nós um dia fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu preciso lhe dizer, você pode até não parecer muito comigo, mas você é meu irmão. Você é minha irmã em Cristo Jesus. Nós temos um Deus que é o nosso Pai. E é por isso que a fé, ela destrói tudo isso. Eu não posso acreditar, irmãos, que alguém que manifesta fé em Cristo, que acredita que Ele morreu na cruz para salvar a humanidade, possa tratar com indiferença e com desprezo aqueles que trabalham em sua empresa, aqueles que trabalham em sua casa, são incapazes de dar bom dia a alguém que está sentado numa portaria. O Evangelho, ele precisa se manifestar mesmo nas menores situações, em situações pequeninas, onde é revelado quem de fato eu sou. Sabe quando é que muitas vezes o meu caráter é revelado? Não é quando eu estou tratando alguém que está acima de mim. Numa hierarquia, dentro de uma estrutura de empresa, mas como eu trato aquele que é o meu subalterno. Como é que você é conhecido em seu ambiente de trabalho? Como é que você é conhecida como aquela que tem, trabalhando em sua casa, gente que vai cuidar do jardim, gente que vai cuidar da piscina, gente que vai cuidar disso, gente que vai cuidar daquilo? Como é que você trata aquelas pessoas que, quando você faz as compras, vão colocar nas sacolas? Como é que você trata aquelas pessoas? Aliás, dia desses eu descobri que eu envelheci realmente, viu, irmãos? Fui fazer compras, coloquei tudo no carrinho, a moça ajudando, colocando, e quando terminou perguntaram-me: o carro do senhor está estacionado aonde? Eu disse: do outro lado da rua. Eu vou chamar alguém para levar o carro para o senhor, para levar o carrinho com as compras. Eu tive a certeza que eu envelheci. Aí nessa hora o que é que a gente faz? Obrigado pela gentileza. Obrigado pela gentileza. Mas eu vou voltar ao texto sagrado. Querem saber? Vou falar novamente da fé. Somente a fé fará você enxergar o invisível, ou aquilo que é invisível aos seus olhos. Somente a fé tem este poder. Eu estou dizendo isso, eu sei que pode parecer uma coisa até um tanto quanto antipática, mas eu vou citar o texto bíblico. Veja o que é que está escrito: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. O texto continua: e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eu sei que eu tenho aqui uma grande maioria de gente que caminha essa vida espiritual, essa espiritualidade há algum tempo. Mas eu vou dizer, inclusive para você, sabe essas coisas que você às vezes não entende, não consegue compreender? O texto sagrado está dizendo que só consegue entender as coisas espirituais aquele que tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Quem não tem vai dizer que é loucura. Vai dizer que é loucura, por exemplo, um jovem abrir mão de seu futuro, ou do possível futuro, em nome de uma vocação. E ele olha para você e diz: olha, eu estou largando tudo e eu vou abraçar o chamado de Deus. Isso é loucura, mas só aquele que carrega dentro de si o Espírito Santo de Deus consegue compreender. É aquela mulher, é aquela família que está diante de um quadro de enfermidade e tudo aponta para uma situação
definitiva, é questão de dias, é questão de meses. Mas aquele homem, aquela mulher, aquela família, consegue enxergar além do prognóstico. E quer saber? Alguém vai dizer que isso é uma loucura, ele não está vendo, ele está se iludindo, vai sofrer muito mais. Mas lá está aquele homem e aquela mulher lutando, exercitando a fé, dizendo: não, eu creio, sim, Deus vai providenciar, Deus vai continuar à frente. Quando o texto sagrado fala sobre essa experiência, eu fico impressionado, porque as descobertas de Natanael confirmaram aquele que foi o testemunho de Filipe. E veja como tudo começa. Versículo 47, Natanael, provavelmente já com todas as suas reservas, porque quando a gente vai para um encontro assim, a gente já vai, sei quem é esse homem, esse tal desse filho de José, essa criatura que veio lá de Nazaré, eu vou porque Filipe disse que eu deveria vir, Filipe está muito entusiasmado, eu preciso inclusive saber quem é esse homem para advertir o meu amigo. Aí lá vai ele, com todas as suas precauções, ao encontro de Jesus. Aí o que é que a Bíblia vai dizer? Veja, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ele ainda está chegando. Ele só não sabe que Deus chegou antes dele. Deus se antecipa. O Cristo olha para Natanael e diz: olha, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. O uso dessa expressão israelita talvez remonte à figura do patriarca quando teve o seu nome modificado. Deixou de ser Jacó, o enganador, aquele que utilizava de falsidade, e tornou-se Israel. Talvez fosse aqui uma referência até aquilo que aconteceu lá no livro de Gênesis, e lá também está registrado. Mas uma coisa fica certa, é como se Deus dissesse a mim e a você: eu conheço quem de fato você é. Cuidado para você não bater no peito, à semelhança do que aconteceu com Pedro, dizendo: eu me conheço, eu sei que eu vou estar ao teu lado até o último momento, eu estou pronto a morrer por ti. Ele olha para mim e para você, a semelhança do que aconteceu com Natanael, e consegue identificar exatamente quem eu sou, qual o meu caráter. E ele diz acerca de Natanael: um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Certamente, às vezes eu imagino, e aqui é realmente imaginação, porque eu não posso colocar isso no texto. Veja como o texto prossegue. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Eu não sei o que Natanael estava pensando enquanto estava debaixo da figueira, mas os antigos diziam, os judeus e os mestres, isso está também no livro dos profetas, que sentar-se debaixo da figueira para meditar na Torá e na lei era uma das mais belas experiências que um homem de Deus podia ter. Sabe, eu não consigo lhe dizer com precisão o que estava no coração de Natanael quando ele estava debaixo da figueira, o que dizia ele a Deus. Mas Deus é aquele que me escuta quando eu estou sentado debaixo da figueira, quando eu estou recolhido lá no meu quarto. Aí você chega pensando que Deus não está sabendo de nada. Deus sabe de tudo. Ele sabe quem é você, Ele sabe que você não quer errar, Ele sabe do seu desejo, do desejo de sua alma, de viver uma vida de retidão. Certamente Natanael era alguém assim, conhecido por ser extremamente cuidadoso com a lei. E Jesus olha para ele e diz: eu sei quem você é, eu sei que no seu coração não há maldade. Mas Senhor, de onde me conheces? Deus sabe. Deus viu aquela oração que você fez de madrugada. Deus sabe. Às vezes vejo pessoas que entram aqui e dizem: pastor, como parecia que a minha vida foi praticamente exposta no sermão que eu escutei. Deus, quando lhe trouxe aqui, Ele já lhe viu sentada embaixo da figueira. Ele sabe de todas as suas questões, Ele sabe do que se passa no seu coração. E é nesta hora que eu vejo um Deus que se antecipa, e que antes de Filipe o chamar, Deus já estava com os olhos sobre a vida de Natanael. Eu quero lhe dizer que Deus está olhando você desde o início desta semana, sabia?
aguardando o dia que você ia entrar aqui, colocando palavras no meu coração, fazendo com que aquela música, e o texto bíblico às vezes é impressionante, impressionante. Esses dias alguém me falou que não estava nem acompanhando a celebração, mas na hora que ligou, estava em São Paulo, na hora que começou a assistir, ele chega e se assustou, porque Deus usou a palavra naquele momento para responder à indagação que ele havia acabado de fazer. Acabado de fazer. Deus é assim. Deus se antecipa. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe do seu caráter. Deus sabe se é verdade ou mentira no meu coração. Se é verdadeiro ou não o meu desejo. Só que o texto prossegue, e a sensação que eu tenho é que tudo muda em Natanael, porque a Bíblia diz que então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A única coisa que Filipe disse acerca de Jesus era que ele era o quê? Jesus era natural de Nazaré e ele era filho de José. Disse que Jesus era aquele de quem Moisés falava e os profetas também. Agora, observem a confissão de fé de Natanael. Primeiro ele chama de Jesus de quê? Mestre. Reconhece em Jesus o poder de ensinar, a capacidade de ensinar. Reconhece Jesus como um rabi. Depois usa um título messiânico, Filho de Deus. Se você olhar nos evangelhos sinóticos, quando Pedro vai dizer, tu és o Filho de Deus, isso acontece, por exemplo, em Mateus 16, em Marcos 8, na metade, praticamente, do ministério de Jesus. E quando os discípulos dizem isso, quando Pedro diz isso, ele é até elogiado da parte do Cristo. Só que aqui, o encontro aconteceu naquela hora, mas ele olha para Jesus e já diz o quê? Tu és o Filho de Deus. E depois continua, tu és o Rei de Israel. Lembra-se do que foi colocado lá na cruz? O Rei dos Judeus, o Rei dos Judeus. Ele consegue enxergar aquilo que muitos ao longo do ministério de Jesus não viram. Mas sabe por que ele enxergou? Porque ele enxergou com os olhos da fé. Os olhos da fé. E aqui, nas palavras de Natanael, é impressionante perceber o poder que tem o impacto do encontro com o Senhor. Porque vejam, estou no capítulo 1 de João. A Bíblia vai dizer que o primeiro milagre realizado por Jesus, qual foi? Você se recorda? A água em vinho. Isso já aconteceu? Não, não aconteceu. Mortos já foram ressuscitados? Não. O sermão da montanha, o Natanael ouviu? Não, não ouviu. Ele nem ouviu, nem viu qualquer milagre. Ele conheceu Jesus. E eu acredito que só eu me emociono, sabe, irmãos? Porque às vezes eu me vejo na cena. Você já imaginou você chegar perto de Jesus? A gente já ficava se derramando, né, irmãos? Talvez a gente corresse como aquela mulher para pegar só na orla do manto dele. Ou quem sabe, feito Maria Madalena, a gente ia abraçá-lo e não ia querer soltar. A presença de Jesus, somente isso, causou um impacto tão grande em Natanael, que mesmo sem ver milagre, mesmo sem ouvir sermões, palavras maravilhosas de Jesus, lá estava ele declarando, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Natanael consegue enxergar com os olhos da fé. Natanael consegue ver além daquilo que Filipe havia dito. E quer saber por quê, irmãos? Porque a sua fé em Deus vai lhe levar mais longe do que você imagina. Muito mais. E aqui a palavra de Jesus para Natanael é linda. Jesus olha para ele e disse, olha, você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira, porque eu consegui dizer a você aquilo que você nem compartilhou com ninguém, mas eu conheço o seu coração. Você ficou impactado com isso. Isso lhe trouxe toda esta percepção acerca da minha vida. Aí Jesus olha para ele e diz assim, você verá coisas maiores do que essa. É como se ele dissesse, olha, isso que Deus está fazendo na sua vida, é só o começo. Você não tem ideia do que Deus ainda tem para fazer na sua vida. Coisas muito maiores, coisas muito maiores. Você vai ver coisas muito maiores. E eu quero voltar a declarar, Deus vai lhe levar mais longe do que os seus sonhos projetam,
mais longe do que o seu coração almeja, mais longe do que a sua fé agora é capaz de enxergar. Deus há de fazê-lo, Deus há de fazê-lo. E aliás, irmãos, eu preciso até dar-lhes uma palavra de advertência nesta hora. Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Prepare-se. Prepare-se. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque está escrito, irmão. Veja, Jesus continua conversando com Natanael e diz assim: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você já imaginou isso? Natanael, ainda tem tantas coisas que você vai ver. Você ainda vai ver o poder sendo derramado, você vai ver pão sendo multiplicado, os peixes sendo multiplicados. Você vai ver, eu vou caminhar sobre as águas e vou na direção de vocês, lá no meio do mar, você ainda vai ver. Você ainda vai ver mortos sendo ressuscitados, você ainda vai ver, Natanael. Você ainda vai ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida e através da sua vida. E aqui eu estou falando com quem? Com quem se sente nazareno, viu? É provável que tenha aqui muitos nazarenos, né? Muita gente que sempre foi alvo da dúvida, quem sabe até da própria família. E até de declarações duras. Você não vai dar para nada, você não faz nada certo. Tudo que você pega, você quebra. Nunca foi digno de confiança, nunca foi dos escolhidos para ficar com a chave da casa. Você sempre perde, nem pegue, nem fique. E você até hoje convive com isso. E isso lhe machuca, e isso lhe machuca, e isso lhe machuca. Quando eu digo isso, eu quero lhe dizer que Deus, Ele usa nazarenos para a glória dEle, viu? Usa galileus, usa pescadores, usa gente simples para realizar aquilo que somente Deus realiza, meus irmãos. Somente o poder de Deus realiza. Por isso eu queria hoje desafiar aos nazarenos que aqui estão. Olha, Jesus não nasceu em Nazaré. Você sabe disso, né? Ele nasceu onde? Em Belém da Judeia. Mas ele viveu a sua vida ali em Nazaré com a sua família. E em Nazaré, ele passou a maior parte de sua existência. Por isso tornou-se conhecido como o Nazareno. Eu não sei o que foi agregado à sua vida. Eu não sei que tipo de rótulo as pessoas têm colocado sobre você. Mas eu quero que você entenda aquilo que o texto sagrado está nos ensinando e que aconteceu com Natanael. Você ainda vai ver coisas maiores acontecendo. Você ainda vai ver a manifestação da graça de Deus sobre sua vida e através da sua vida. Eu creio nisso, irmãos. Como creio? E é por isso que eu quero lhe desafiar. Lembra-se daquela palavra de Jesus? Aquilo que ele disse a Filipe: segue-me. Lembra-se do que aconteceu aqui? Quando Natanael descreve Jesus como mestre. Quando eu chamo Jesus de mestre, eu estou dizendo que eu quero ser o seu aprendiz, eu quero ser o seu aluno, eu quero ser o seu discípulo. Quando eu digo que ele é o rei de Israel, eu quero lhe dizer: tu és soberano sobre a minha vida. Toda declaração que eu faço acerca de Deus traz um reflexo sobre a visão que eu tenho de mim mesmo. Quando eu digo que ele é o Filho de Deus, o prometido, o Messias, eu estou dizendo que nele está toda a minha esperança. Em nome de Jesus. Converse com Deus agora. E diga ao Senhor, do seu desejo mais sincero, de ser usado para a glória dele. Faça isso, em nome de Jesus.